Senhor, nós pedimos a Tua ajuda nessa hora, com a Tua palavra, Senhor. Vem sobre nós e nos abençoa, nos enche com a Tua graça, abre os nossos ouvidos, a nossa mente, para nós não apenas entendermos com a mente, mas que seja algo revelado no nosso espírito, pelo Teu Espírito, Pai. Abençoamos também os dízimos e ofertas trazidos pelo Teu povo. Senhor, abençoamos esses valores, abençoamos toda a Tua casa, aqueles que estão assistindo pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram. Abençoa aqueles que ainda vão assistir depois também pelo YouTube. Senhor, ministra ao coração de todos aqueles que receberem a Tua porção nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos abrir a palavra em... Eu quero só fazer uma breve recapitulação da semana passada, né? Queria que a gente lesse Lucas 13, a partir do versículo 31. Lucas 13, a partir do versículo 31. Diz assim, nós vamos ler até o versículo 35. Naquele momento, alguns fariseus lhe disseram: vá embora daqui, pois Herodes, o Antipas, quer matá-lo. Jesus respondeu: vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã, e no terceiro dia realizarei meu propósito. Sim, hoje, amanhã e depois de amanhã devo seguir meu caminho, pois nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e você nunca mais me verá até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós colocamos esse versículo, né, essa fala de Jesus, esse texto, né, que está ali em Lucas, como uma das condições para Jesus voltar, né? Nós estamos vivendo um tempo em que se especula muito sobre a volta de Jesus, não é? Não é para menos, né? Nós já estamos há mais de 2000 anos, não é, no calendário que nós temos do seu nascimento. É claro que essa data ela pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, né? Não é uma data exata, mas estamos ali por volta de 2000 anos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não é? Então, quanto mais vemos que o tempo vai passando, aumenta a nossa expectativa. Se naquela época dos apóstolos eles já falavam da volta de Jesus, dos últimos dias, não é? Imagina nós agora, estamos muito mais perto hoje da volta de Jesus do que naqueles dias, pelo menos 2000 anos mais perto, né? Então, é natural que se especule muito, se fale muito, quando acontece alguma coisa em Israel, as pessoas ficam alvoroçadas, não é? Quando surge uma doença nova. E realmente eu falei que isso tem acontecido e isso já aconteceu em outros momentos da história da humanidade, não é? Mas tem algumas diferenças. Primeiro, pestes, pragas, doenças, coisas assim, sinais, terremotos, catástrofes, isso foram preditos por Jesus e sempre ocorreram ao longo da história. Mas a questão é que hoje tem acontecido com intervalos cada vez menores de tempo. Antes se levava às vezes décadas, agora se levam anos, e às vezes no mesmo ano nós temos várias tragédias diferentes. Então esse é um aspecto. O tempo tem se tornado, a frequência tem se tornado menor. E isso se assemelha a uma mulher que está prestes a dar à luz, né? Eu comparei com as dores de parto. Quando está chegando a hora do nascimento, há uma sequência de eventos que acontecem muito rapidamente e que desaguam no parto, né? E uma das coisas são as contrações, que vão diminuindo, aumentando de intensidade e diminuindo de tempo. Cada vez mais intensas num espaço menor de tempo. E isso é o que nós estamos vendo.
pressões cada vez maiores sobre a humanidade em intervalos menores de tempo. Isso é uma realidade. Então isso difere das outros momentos da história. Porque você vai sempre ouvir alguém que é cético, alguém que não acredita, falar: mas eu escuto dizer que o fim do mundo está próximo, que de 1000 passarás, 2000 não passarás, inventar esse versículo, né? Que nunca existiu isso, mas as pessoas falam por aí, quando ia virar o milênio, olha, está chegando no ano 2000, e não tem essa data, né, marcada ali. Mas, então se falava muito isso, mas sempre teve peste, sempre teve praga, sempre teve terremotos, mas não com essa intensidade e com essa frequência. Outro ponto importante, nós nunca tivemos uma população tão grande habitando o planeta simultaneamente, nunca. Para o mundo chegar a 1 bilhão de habitantes foi por volta do século XX, começo do século XX, que o mundo atingiu, se não me falha a memória, a marca de 1 bilhão de habitantes. Em pouco mais de 100 anos nós chegamos a quase 8 bilhões. Então é uma explosão de gente como nunca houve. E outra coisa importante, a ciência se multiplicou, não é? Hoje acontece uma coisa lá na Índia, você fica sabendo quase que instantaneamente, comunicação instantânea, a velocidade com que as coisas acontecem, a velocidade com que se pesquisa coisas, se descobre coisas e tudo mais. Então essa velocidade da tecnologia, da ciência também foi predita pelas Escrituras, que haveria um aumento muito grande da ciência, a ciência se multiplicaria numa velocidade muito grande. Então essas condições não estavam presentes no passado, e agora estão. E uma coisa fundamental, no passado, até 1947, Israel não existia como nação. Israel existiu até mais ou menos por volta do ano 70 depois de Cristo, quando eles foram devastados pelo Império Romano. Aqui diz, sua casa será abandonada, né? E tem um outro texto que Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra. E aconteceu isso mesmo, eles foram devastados e foram dispersos entre as nações. E junto com eles, o evangelho também foi disperso, porque a igreja também foi dispersa, foi perseguida e se dispersou. E por incrível que pareça, isso foi bênção para a igreja. A perseguição fez bem para a igreja, a pressão fez bem para a igreja. Por quê? Porque o evangelho se espalhou por toda a terra. Então, nós temos que entender, meus irmãos, ninguém aqui quer perseguição. Amém? Já basta as lutas da vida, não é verdade? Que nós temos. Mas entenda muito bem, a perseguição faz parte do propósito de Deus para edificar a igreja de alguma maneira. Pressão, tribulação, porque ninguém cresce na moleza. Ninguém cresce com a situação tranquila. Nós precisamos de um pouco de pressão, não é? Tem até aquele ditado que o pessoal diz, né? Que tempos difíceis formam homens fortes, tempos fáceis formam homens moles, homens moles tornam os tempos difíceis novamente, não é? Tempos difíceis forjam pessoas, homens, eu falo a raça humana, né? Torna a humanidade forte. Quando os tempos são fáceis, as pessoas ficam mais molengas. E aí o mundo fica difícil de novo, para surgir uma outra geração forte. Então, às vezes, eu olho para a igreja no Brasil e eu, sinceramente, tenho uma percepção de uma igreja molenga, para muitas coisas. Uma igreja que poderia estar à frente, está batalhando, está em outro patamar de fé, de realização, de santidade, não é? Mas eu percebo uma igreja que se acomodou com o seu crescimento. Ela se deitou em berço esplêndido, né? Ela cresceu e se acomodou na tranquilidade. E quando parece que vem uma pressão, cria um desespero. Então, esses fatores, não é? Eles não estavam presentes antes. E aí você tem algumas estimativas de tempo, eu já citei isso algumas vezes, né? Mas se projeta
Tem um versículo que o apóstolo Pedro diz que 1000 anos para Deus são como um dia são como 1000 anos. Então há um cálculo que se faz, que de Adão até Abraão foram 2000 anos de história. Se você calcular as gerações que se passaram, tal, mais 2000 anos, número. De Abraão até a primeira vinda de Jesus, se passaram mais 2000 anos. Então você teria aí 4 dias da semana, né? Adão até Abraão, 2 dias, Abraão até a primeira vinda, mais 2 dias. Aí se calcula, da primeira vinda até a segunda vinda, se calcula mais 2000 anos. Daí que se faz esse cálculo, de que Jesus voltaria por volta do ano 2000. Porque seriam mais 2 dias da semana de Deus, chegaríamos a 6 dias. Aí você pergunta, e o 7º dia? O 7º dia é o descanso de Deus. Seria o milênio. Os 1000 anos que Jesus vai governar com a igreja dele sobre a terra, e que seria um descanso para a terra. Ainda não é o fim, é um treinamento para a eternidade. Imagina só, né? Nós vamos ainda ser treinados pelo milênio, eu creio nisso, que vai ser um governo literal de Jesus sobre a terra durante 1000 anos, e a igreja vai ser treinada nesse processo, muito mais intensamente. Então imagina só, nós fomos tirados da lama do pecado, meus irmãos, e o nosso caráter foi tão deformado por Satanás, que nós estamos sendo trabalhados por Deus todo esse tempo de restauração, até a nossa morte ou a volta de Jesus, e depois nós vamos ter mais 1000 anos para aprender a adorar a Deus como deveria, a fazer as coisas como deveríamos, a realmente servirmos a Deus muito mais profundamente do que nós servimos hoje. Hoje aqui é só um ensaio, meu irmão, de tudo que nos espera. E os 1000 anos já vai ser uma coisa muito mais intensa. Aí nós já vamos ser revestidos de eternidade. Nosso corpo já vai estar restaurado. Nós vamos estar como Jesus. Vamos ser como Ele é. A palavra diz que seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Assim como Ele é, nós também seremos. Nós o conheceremos como somos conhecidos. Não é isso que a palavra diz? Então isso fala de ter a plenitude do Espírito, da alma e do corpo. Vamos estar plenamente restaurados. Então se completaria a semana de Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu estou dizendo, semana passada nós dissemos que um dos requisitos para a volta de Jesus é que precisa haver um povo em Israel, em Jerusalém, clamando para que Jesus volte. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus falou, vocês nunca mais vão me ver até que vocês digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então essa é uma condição que Jesus colocou. E esse é um dos fatores porque Deus permitiu que Israel voltasse até para lá em 1948. Até 1948, por mais ou menos 1900 anos, Israel não existia como nação. Não existia. Então Jesus não podia voltar antes de Israel voltar a existir. Como é que isso fazia parte da restauração de todas as coisas que os profetas predisseram? Então em 1948 acontece, 47, 48, acontece esse milagre. Eles tiveram que passar por uma pressão violenta na Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus assassinados pelo nazismo, para que as nações tomassem uma providência, e mesmo assim houve grande resistência para permitir que eles voltassem para a Palestina, né, que estava sob domínio britânico. Aí na Assembleia da ONU, Deus usou, né, o Oswaldo Aranha, que era o chanceler brasileiro, e ele conseguiu adiar a votação até conseguir convencer um número X de países para dar maioria, para eles ganharem a votação, para aprovarem a volta de Israel. Tanto que tem lá nome de praça, nome de rua, tem um museu, pequeno museu, em homenagem ao Oswaldo Aranha. Nós mesmo nem sabemos direito quem é o Oswaldo Aranha. Nós só conhecemos o filé Oswaldo Aranha, que é com muito alho, filé Oswaldo Aranha, muito alho e bem grosso assim, filé mignon. Antigamente se comia muito mais do que, até isso já está esquecido hoje em dia. Mas ninguém aqui quase conhece o Oswaldo Aranha, e lá eles até hoje reverenciam esse brasileiro. Não é? Então, sabe, irmãos, isso foi um milagre.
o ressurgimento de uma nação em um dia, né? Tem até um versículo que fala, pode uma nação surgir em um dia? Pode, Deus permitiu que isso acontecesse. Então, Israel voltou. Precisava voltar ali? Eu creio que tem algumas condições. Deus quer que Jesus governe a partir de um território específico. Jerusalém. Vai ser a capital do reino de Deus na terra. A palavra fala, quando Jesus estava subindo aos céus e tinha 500 pessoas vendo, e ele vai subindo e as pessoas ficam olhando, aí os anjos falam, o que vocês estão olhando? O mesmo Jesus que está subindo vai descer aqui, nesse lugar, colocar o pé no Monte das Oliveiras, da onde ele subiu. Acho que foi o Monte das Oliveiras, se não me falha a memória. Então, aquele lugar tinha que estar novamente sob o controle de israelenses, né, de judeus. Tem que ter judeus convertidos clamando para Jesus voltar. E Jesus vai voltar naquele lugar, no mesmo lugar onde ele subiu, ele vai descer. Então essas condições, meus irmãos, tem que voltar a acontecer. Por isso que eles tinham que voltar para aquele lugar. Senão eles poderiam se converter em qualquer lugar do planeta. Por que os gentios não precisam voltar para lá? Porque nós não pertencemos àquela terra especificamente, não é? Mas eles têm uma ligação com aquele lugar, e Deus tem muitos textos falando sobre isso. Então, a partir dali, o reino de Deus vai se estender por toda a terra. Agora, você pode pensar, tá, tudo bem, falamos de Israel semana passada, mas e a igreja? O que a igreja tem a ver com isso? O que a igreja precisa fazer? Só orar? A igreja não faz parte disso? A igreja é tão protagonista quanto Israel. Nós falamos sobre a parábola do filho mais velho e do filho mais novo. São dois filhos. O filho mais novo é a igreja, filho mais velho, Israel. Os dois são protagonistas da parábola. É claro que para nós que somos filhos mais novos, nós damos mais ênfase no filho pródigo. Mas o filho mais velho tem tanta importância quanto o filho mais novo. Pensa bem, quando o filho mais novo sai e fica perdido, o filho mais velho está ali aprendendo com o pai, pagando o preço de estar ali com o pai, trabalhando pelo pai, de alguma maneira sofrendo pelo nome do pai. Os judeus sofrem por um Deus que casou com eles, de certa maneira, né? Quer dizer, Deus fez uma aliança com eles, e eles sofrem por causa disso. Às vezes eles nem queriam, eles queriam ser como as outras nações. Quantas vezes eles chegaram para os profetas e falaram, olha, deixa a gente ter um rei como as outras nações, nós não queremos essa coisa de ficar sendo dirigido diretamente por Deus, não. Moisés, vai você, nós não queremos, nós temos medo desse Deus. Fica com trovão, raio, mata a gente, fulmina, vai você. Você já conhece melhor esse negócio, você sabe melhor como Deus funciona, deixa a gente ser como os outros povos. A gente às vezes pensa assim também, né? Como cristãos. Puxa, eu não podia ser como os outros? Seria mais fácil? Irmão, vale a pena a gente se separar para Deus. Paga um preço, mas vale a pena. Então Israel carrega sobre ele o nome. Eles são odiados por causa da aliança que Deus fez com eles. A igreja é a mesma coisa. Então não espere louvor desse mundo. Desse mundo eu falo dos poderes desse mundo. Não espere louvor, não espere gratidão. Se vier, amém, glória a Deus. Se não vier, não tem problema. Nós vamos cumprir o propósito de Deus. Vamos caminhar na direção daquilo que Deus tem para nós. Esse mundo jaz no maligno. Nós não devemos esperar coisas boas desse mundo. Não devemos esperar coisas boas dos governos desse mundo. Se vier alguma coisa boa, amém. Se não, é o normal. Jesus não esperou ser
salvo por alguma autoridade daquele tempo. Ele não fez negociação com Pilatos ou com Herodes para ser livre da cruz. Primeiro porque ele sabia que tinha que ir para a cruz. Mas segundo que ele não negociava os seus princípios com os governos desse mundo. Ele falou, o meu reino não é desse mundo. Eu não preciso de nenhuma autoridade terrena para me abençoar. A igreja, meu irmão, entenda uma coisa, a igreja não precisa de favor de nenhum governo dessa terra. Pelo contrário, os governos dessa terra atrapalham a igreja. Então a igreja não precisa, se o nosso Deus não é suficientemente poderoso para nos abençoar, então eu não sei o que nós estamos fazendo aqui. Se o nosso Deus não tem poder suficiente para abençoar a igreja e fazer com que ela cumpra o seu propósito, algum governo da terra vai poder fazer isso? Se puder cooperar conosco, amém. Não vamos rejeitar cooperação. Mas eu vejo às vezes a igreja preocupada em ter favores, em receber favores dos governos desse mundo. E nós não podemos cair nessa armadilha. Jesus, como que ele chamou Herodes? Ele falou, vão dizer para aquela raposa. Coitada da raposa, né? Não tinha nada a ver com isso. Mas você sabe o que raposa quer dizer, nesse jargão político. Desde aquela época já queria dizer o quê? Esperteza errada, com intenção errada. Espertalhão, querer ter vantagem, tomar vantagem, usar Jesus como massa de manobra, ficar ao lado de Jesus para ter popularidade. Qualquer semelhança com o que acontece no nosso tempo não é mera coincidência. Os políticos se aproximam da igreja para buscar popularidade. A igreja hoje é grande, vou ficar perto da igreja. Isso, meu irmão, já vem de muito longe. Não é de hoje, desde a época de Jesus. O que Herodes queria? Queria que Jesus fizesse uns milagres para ele, para entretê-lo, para ele ficar de bem com a massa, que Jesus estava popular naquela época. Ele falou, vai dizer para aquela raposa, que eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Eu vou curar hoje, vou curar amanhã, no terceiro dia eu vou realizar meu propósito, sim, hoje, amanhã e depois de amanhã vou seguir o meu caminho. Ou seja, ninguém vai me parar, ninguém vai me impedir de cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. Meu irmão, nenhuma força desse mundo, nem sobrenatural, tem o poder de parar a igreja. Satanás não tem o poder de parar a igreja, os demônios não têm poder de parar a igreja, as forças desse mundo não têm poder de parar a igreja. Ninguém vai impedir Deus de cumprir o seu propósito. Pode ter oposição ou pode ter favorecimento para a igreja, mas nós vamos cumprir o nosso propósito. Se tivermos governos favoráveis, melhor, vamos sofrer menos. Se tivermos governos contrários, vamos sofrer um pouco mais. Mas ninguém vai impedir a igreja de cumprir o seu propósito. Por quê? Porque é o propósito de Deus. É o propósito eterno de Deus. E Ele disse que nem as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja. Não é isso que Jesus falou? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso fala de nós atacarmos o inferno, nós saquearmos o inferno, nós derrubarmos as portas do inferno. Então a igreja não pode ser uma igreja molenga, não pode ser uma igreja passiva. Tem que ser uma igreja ativa sobre as trevas, uma igreja que avança sobre as trevas, que resgata as pessoas das trevas, que não tem medo das trevas. Amém? Uma igreja que combate o bom combate, que não fica acovardada. É claro, nós estamos debaixo de uma situação de doença, de pandemia, temos que ter cuidado, tomar cuidado mesmo. Não é brincadeira isso. Temos visto, como isso tem chegado perto de nós, E pessoas do nosso convívio, dos nossos parentes, amigos, têm falecido com essa doença. Então é uma coisa muito séria. Mas por outro lado, também não podemos levar isso a um extremo que a gente se acovarde e não faça mais nada.
Então temos que ter esse equilíbrio entre nos precaver, mas também não nos ficarmos com um espírito de medo que nos paralisa. Porque a palavra fala que o perfeito amor lança fora todo medo, não é? Então nós temos que ter prudência, mas não podemos ter medo. Amém? Cuidado, prudência, né, moderação, mas não podemos também nos acovardar. Então é uma tensão que nós temos que achar o equilíbrio, achar o meio termo, para termos uma vida, para continuarmos caminhando no propósito de Deus, para termos uma vida produtiva em Deus. Agora, em relação a Israel, Deus está fazendo a sua parte ali, né? Trouxe de volta a nação, formou uma nação outra vez, eles conquistaram territórios, eles conquistaram Jerusalém em 1973, quando eles chegaram lá, a capital era Tel Aviv, eles não tinham domínio sobre Jerusalém. Depois de várias batalhas, eles venceram todas as batalhas. Israel nunca perdeu uma batalha contra um país árabe ali da região, nunca perdeu, sempre eles venceram. E agora, quando eles conquistam Jerusalém, é a capital deles. Então o que eles foram fazendo? Eles foram transferindo devagarzinho todas as coisas importantes do governo para Jerusalém. Mas ainda falavam que a capital era Tel Aviv. Mas todo o governo de Israel hoje funciona em Jerusalém. As nações ainda têm suas embaixadas em Tel Aviv. Porque politicamente é complicado. Tem todo um alvoroço. Acho que os únicos que passaram as suas embaixadas para Jerusalém foram os Estados Unidos e a Guatemala, se não me falha a memória. Isso seria muito bom, né? Se os países reconhecessem Jerusalém como a capital. Mas isso ainda vai ser, Jerusalém vai ser fruto de muito problema para a humanidade, né? Toda a pressão que vai desencadear o final dos tempos. Agora, em relação à igreja, como a gente estava falando, e o que a igreja deve fazer nesse tempo? Tem muitos textos, meus irmãos, que falam sobre o papel da igreja nesses dias. E a igreja é tão protagonista quanto Israel. Filho mais velho, filho mais novo. Um desses textos eu queria ler aqui em Atos. Nós já lemos, já ministrei sobre isso, mas eu quero ministrar novamente, citar esse texto novamente. Atos 3, a partir do versículo 20. Diz assim: então da presença, Pedro está pregando, né, no templo, e no meio da pregação ele fala isso: então da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo, que lhes foi designado. Pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio de seus santos profetas. Então, volta um pouquinho. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Então, Jesus vai permanecer nos céus até que as coisas sejam restauradas. Que coisas? Que os profetas disseram antes. Então, muitas das profecias do Antigo Testamento já se cumpriram com a primeira vinda, mas muitas ainda não se cumpriram. E às vezes a gente fica confuso porque a gente lê aquilo e a gente às vezes não consegue discernir o que é primeira vinda e o que é segunda vinda. Porque às vezes os textos estão todos juntos, estão todos misturados. Na mesma profecia tem aspectos que são da primeira vinda, tem aspectos que são da segunda vinda. Então, a palavra de Deus é um livro que precisa ser revelado pelo Espírito Santo. Ela é complicada. A palavra de Deus sem o Espírito Santo, meus irmãos, é uma fábrica de doido. Você já viu muito doido pregando a Bíblia por aí, não viu? Porque se você não tem revelação da palavra de Deus,
revelação do Espírito Santo, vivificando isso aqui, gera uma confusão terrível. Então, esse texto é muito importante em relação ao calendário de Deus. É necessário que ele permaneça no céu. É necessário que, ele está falando sobre Jesus, que ele fique no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Agora, todas as coisas, quais são essas coisas? Vai restaurar esse mundo caído? Não. Vai restaurar as coisas sobre a igreja e sobre Israel. Vai restaurar aquilo que precisa ser restaurado na igreja. Vai restaurar aquilo que precisa ser restaurado em relação a Israel. Esse mundo, a palavra diz que vai de mal a pior, jaz no maligno. Esse mundo não vai ser restaurado antes da volta de Jesus. Esse mundo vai caminhar para o caos, para a destruição. Esse mundo não vai ficar melhor. Eu sei que é uma palavra ruim de ouvir, né? Mas é a verdade. É a verdade. Agora, há uma esperança para nós que cremos, porque há uma promessa de restauração. Aí você fala, tá, restaurar Israel, mas e a igreja, vai restaurar o quê? Aí eu queria ler um texto que está em Ageu. Texto muito importante também. Ageu 2, versículo... Peraí. A partir do versículo 6. Ageu 2, a partir do 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo, tem uma versão que fala a glória dessa última casa, será maior do que a do antigo. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa profecia você pode levá-la para vários locais. Primeiro, primeira casa, segunda casa. Esse corpo é o templo do Espírito Santo, amém? Não é isso que a Bíblia diz? Em nós habita o Espírito Santo, nós somos o templo vivo. Jesus falou, destrua esse templo, em 3 dias eu tornarei a construí-lo. Estava falando do seu corpo que seria restaurado. Então aqui está dizendo o quê? Você pode levar para esse sentido. Este templo é a primeira casa. O corpo restaurado, ressurreto, imortal, é a segunda casa. Qual que é mais glorioso? O primeiro corpo ou o segundo corpo eterno? É claro que o segundo corpo eterno é muito mais glorioso, porque ele é eterno, ele não envelhece, não adoece, né? Então, nesse aspecto, a glória da última casa, do nosso último corpo, vai ser maior do que a glória desse corpo mortal. Mas também você pode levar isso para a relação da igreja, de Israel, por exemplo. O primeiro templo, segundo templo. Houve um primeiro templo que foi destruído, depois eles reconstruíram o segundo templo. A glória do segundo templo de Salomão, lá, a glória maior do que o primeiro templo. Salomão foi o primeiro, a glória do segundo maior do que o primeiro. Pode ser isso, você pode levar para isso. Mas também você pode levar em relação à igreja. A glória da igreja primitiva, a igreja inicial ali em Atos dos Apóstolos, ela era gloriosa, tremenda, cheia da presença de Deus, cheia de milagres, cheia de acontecimentos que poucas vezes se repetiram na história. Você lê o livro de Atos, você fica boquiaberto de ver. Agora, a Bíblia diz que a glória da segunda casa, do segundo templo, da segunda igreja, o que é essa segunda igreja? A igreja do final dos tempos, vai ser maior do que a igreja dos primeiros tempos. Então isso é motivo de alegria para nós. Porque muitas das profecias do Antigo Testamento você aplica para a igreja. Você traz para a igreja. Então essa é uma promessa de que Jesus está nos céus ainda, esperando a restauração da igreja, a restauração de Israel.
ele pode acelerar o processo? Pode. Eu creio que ele pode acelerar. Ele não fez uma nação nascer num dia? Ele não fez conquistar em Jerusalém numa guerra que durou pouquíssimos dias? Ele não pode restaurar a igreja rapidamente? Pode. Santificar a igreja. E aí, meus irmãos, entra uma coisa muito importante. A igreja não é formada dessa coxa de retalhos que nós vemos hoje, com esse monte de nomes que nós vemos hoje, de denominações, de divisões, de confusões. A igreja é formada por gente lavada e remida no sangue do Cordeiro, que sabe quem é Jesus, que tem revelação clara de quem é Jesus, de que Ele é o Rei dos Reis, de que Ele é o Senhor, de que Ele é o Messias, de que Ele é o Salvador. E essas pessoas, e eu creio que nós fazemos parte dessas pessoas, né? Elas estão espalhadas por todos esses nomes e denominações que você vê por aí. Por isso nós nunca podemos condenar, né? Nem cabe a nós julgar, mas nós temos que entender que não é porque algum lugar fala de Jesus que todo mundo ali está salvo. Ou que todo mundo está perdido. Amém? É interessante isso. Você não vê na Bíblia, no Novo Testamento, nenhum lugar falando sobre nome de igreja. Não havia essa preocupação, não havia isso em nenhum lugar. O que havia era uma igreja por cidade. Cidade, igreja, cidade, igreja, cidade, igreja. Cada cidade, uma igreja. É como se geograficamente, teologicamente, para Deus, quando Ele olhava para uma cidade, Ele via cada cidade uma igreja só, formada por todos aqueles que são salvos por Jesus. Então, essa é a teologia correta. Por isso que é tão difícil para o mundo entender essa confusão que os homens criaram. De denominação brigando com denominação, cada um edificando seu próprio reino, cada um buscando sua própria gloriazinha, cada um edificando seu reininho particular. Isso é cansativo demais, isso faz perder um tempo excessivo. Se perde muito tempo nessas disputas. E o que precisa acontecer para isso parar? Aí que eu falo da pressão. A pressão é uma das coisas que acelera o processo. Quando você tem um inimigo externo, parece que os problemas internos ficam menores e todo mundo se junta para lutar contra o inimigo externo. Amém? Quando vem um inimigo atacar, você não vai ficar brigando com o seu vizinho, você tem que se defender do inimigo comum. Depois você disputa as bobageirinhas com o outro. Mas você tem um inimigo comum que pode destruir você e ele. Sabe, a igreja muitas vezes esquece de lutar contra o diabo e fica brigando entre si. Disputando pessoas, disputando dinheiro. Eu sou muito realista em relação à igreja, meus irmãos. Eu não me iludo. Eu acho que eu tenho um espírito profético bem ativo dentro de mim, porque os profetas, eles eram muito críticos em relação à realidade das coisas que eles viam. Porque Deus fazia eles serem assim. Trazia uma palavra às vezes dura, que as pessoas não queriam ouvir. E quando eu falo para vocês, é para a gente, né, instruir vocês a não caírem em ciladas e a instruírem outros. A instruírem outros irmãos. A não caírem em ciladas. A estarem atentos. A não serem manipulados, né, por líderes que são lobos em pele de ovelha. E tem muito disso. E Jesus falou sobre isso. Então, a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. A igreja do final vai ser maior, vai ser melhor, vai ser mais santa, vai ser mais poderosa. Imagina isso. Como eu anseio por um dia assim. Por ver essa igreja. Eu não quero que o livro de Atos seja um livro de história. A Bíblia não pode ser um livro de história, meus irmãos.
A Bíblia tem que ser um livro vivo. Os milagres têm que acontecer hoje. As conversões têm que continuar acontecendo. Amém? Transformação de caráter, transformação de vida, transformação de mente, transformação profunda das pessoas. Isso precisa continuar acontecendo. Curas hoje, libertação de demônios hoje. Tudo isso é para hoje, não ficou na história, não ficou lá em Atos. É para hoje. Tem um outro texto também importante, em Malaquias 4, que fala assim, 4 versículo 5. Bom, vamos ler desde o vamos ler desde o versículo 1, 4 versículo 1. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como a palha os arrogantes, os perversos, serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. Do dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos como se eles fossem pó sob os seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se de obedecer à lei de Moisés, meu servo, a todos os decretos e estatutos que dei a todo Israel no Monte Sinai. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Esse texto fala tanto da primeira como da segunda vinda. O profeta Elias é João Batista. É o mesmo espírito profético, é o mesmo ministério profético. Elias representa todo o ministério profético do Antigo Testamento. E João Batista é um ministério de transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Foi o último profeta no modelo do Antigo Testamento. E ele preparou o caminho para um outro tipo de ministério. Há uma transição da antiga aliança para a nova aliança. E João Batista faz essa ponte. Ele tinha 400 anos de silêncio até João Batista aparecer. A última manifestação profética tinha acontecido há 400 anos. 400 anos sem ter um profeta em ação em Israel. Imagina, eles já tinham até esquecido como é que isso funcionava. 400 anos sem um profeta. Eles só tinham isso de ouvir falar ou de ler, de contarem para eles como é que eram profetas. Quando fala, enviarei o profeta Elias, está falando de um profeta que era referência do ministério profético. Por que não falou, vou mandar o profeta Ageu, o profeta... Porque Elias foi talvez, ele nunca escreveu um livro, né? Não tem nenhum livro com as profecias dele, mas ele representou o ápice do ministério profético de Israel. Por isso que ele é citado como alguém que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Você pode dizer, como se fossem 2 dias, né? Um dia em 2 etapas. O grande dia do Senhor, a primeira vinda de Cristo. O terrível dia do Senhor, a segunda vinda de Cristo. O primeiro dia, né? A primeira vinda, grande dia. O Salvador nasceu, o Salvador está conosco, o Salvador e o Senhor está vivendo entre nós. Imagina isso, meus irmãos. O Redentor de toda a humanidade, o próprio Deus habitando na terra durante 33 anos e meio. Que coisa tremenda ser contemporâneo disso. Já pensou você ter vivido ali, você ter visto Jesus andar pela rua de Jerusalém? Que coisa tremenda. Agora tem o terrível dia do Senhor. Terrível por quê? Porque ele vai concluir as coisas. Ele não vem mais como cordeiro, agora ele vem como leão. Ele não vem mais como manso e humilde, né? Quebrantado para ir para a cruz. Agora ele vem com poder e autoridade, com todo o seu exército celestial, com todos aqueles que morreram em Cristo, que ressuscitaram em Cristo. Ele vem para julgar, ele vem para estabelecer o seu governo, ele vem para estabelecer o seu reino. Então ele vem em poder e autoridade. Então para nós continua sendo um grande dia. Para quem não reconhece Jesus como o Senhor, é um terrível dia. É um dia de acerto de contas.
Nós estamos acertando as nossas contas com Deus todo dia. Todo dia você pede perdão, você se arrepende, você chora, você ora, você busca Deus. Você está todo dia se acertando com Deus. Não é? Claro, você já é lavado no sangue do Cordeiro. Mas a cada dia você precisa fazer uma análise, ver se pecou, se errou, se falou alguma coisa que não devia. Todo dia você vai fazendo aquele ajuste. Mas quem nunca faz esse ajuste, você já imaginou? Quem nunca faz esse ajuste, vai acumulando culpa sobre culpa, pecado sobre pecado, problema sobre problema. A gente não pensa, né? Eu me converti com 18 anos, eu não lembro direito o que é ficar com esse peso por muito tempo. Graças a Deus, né? Eu não me lembro direito o que é. A gente às vezes se acostuma com a presença de Deus. E a gente acha que todo mundo sente o mesmo alívio que a gente sente, no sentido da culpa. Mas não é assim. Quem não conhece a Deus, quem não tem uma experiência viva com Deus, carrega muito peso, muita culpa. E isso é um terror. Por isso que é o grande e terrível dia. Então, fala de conversão de pais a filhos, de filhos a pais. Nós falamos da parábola do filho pródigo. Isso fala do filho pródigo se converter ao coração do pai e do filho mais velho também se converter ao coração do pai. Isso fala da igreja e de Israel se converterem ao coração do pai também. Você pode aplicar isso a essa palavra, a essa verdade. Os dois filhos se voltando para o pai. A igreja precisa se converter de muita coisa que ela errou ao longo da história. E às vezes continua errando ainda. E Israel também continua errando em muita coisa e precisa se converter. É o último texto, meus irmãos, que está aqui no Antigo Testamento. Termina com uma esperança de reconciliação entre os filhos e o pai. Claro que você pode levar isso de pais naturais para pais, né? De filhos espirituais para pais espirituais, tudo isso encaixa, mas você pode também olhar por esse aspecto, o filho mais novo e o filho mais velho se reconciliando com o pai, no fim dos tempos, nos últimos dias. E se nós olharmos os últimos dias, né, 2000 anos são só 2 dias, são os 2 últimos dias da semana, então de 2000 anos para cá, os gentios estão se reconciliando com Deus. A igreja está se reconciliando com o Pai. Muitos judeus também se converteram nesse período. Também estão se reconciliando com o Pai. Mas vai chegar um momento em que vai haver uma colheita muito grande, muita gente sendo resgatada, e vai haver uma conversão rápida da nação de Israel. Eles vão se converter como nação. Reconhecer a primeira nação natural a reconhecer o governo de Jesus, porque eles são o filho mais velho, né? E para terminar, quando fala também das igrejas em Apocalipse, né? Uma coisa importante, que primeiro mandam as cartas para 7 igrejas e nenhuma delas fica em Israel, né? Isso é curioso. São todas na Turquia. Todas as cidades ficavam na Turquia. Aqui, ó, quer ver? 7 igrejas. Fala assim. Eu, João, escrevo as 7 igrejas na província da Ásia, né? E aí fala: escreva num livro tudo que você vê e envio às 7 igrejas nas cidades. Versículo 1, versículo 10. Apocalipse 1, versículo 10. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. E a voz dizia: escreve num livro tudo o que você vê e envio às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas são igrejas dos gentios.
E você vê que Deus aqui não fala de nomes de igrejas. Ele fala de cidades. Igreja, uma igreja numa cidade. Uma igreja noutra cidade. Uma igreja noutra cidade. Cada cidade com a sua igreja. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, né? Então, não há para Deus separação denominacional. Isso foi uma invenção humana, meus irmãos. E isso não vai subsistir no governo de Cristo. Não vai ter os crentes da denominação A, os crentes da denominação B. Jesus vai formar um coral com a igreja X que cantava muito bem, então vai ser o coral só dos irmãos. Não existe, esqueça isso. Esqueça essa invenção humana. Não tem possibilidade de essa coisa que os homens criaram herdar a eternidade. O que vai herdar a eternidade é a igreja. A eclésia, os que são chamados para fora, os que são chamados para a santidade, os que são chamados para serem separados para o Cordeiro, os que são chamados para seguirem o Cordeiro, aqueles que são discípulos do Cordeiro, aqueles que amam o Cordeiro Jesus Cristo. Essa é a igreja. Não tem nada a ver com nomes, não tem nada a ver com títulos, né, com placas, nada, esqueça isso. Organizações cristãs, nada disso é citado na palavra de Deus. Em nenhum lugar. Você acha que se Deus quisesse dar alguma ênfase a isso, isso não teria algum registro nas Escrituras? Em algum lugar teria um registro. Não tem. A forma de olhar a igreja tem que ser a igreja de Adamantina, a igreja de Lucélia, a igreja de São Paulo, a igreja de Campinas, a igreja de Curitiba, a igreja de Porto Alegre, a igreja de Londres, a igreja de Xangai na China, a igreja de sei lá da onde. Você está entendendo? Cada cidade com aquele povo que é chamado pelo seu nome. Então, de certa maneira, Deus se importa com a cidade. E quando Deus olha para uma cidade, Ele olha para as pessoas da cidade. Por isso que o governo de Jesus vai ser a partir de uma cidade. Por isso que nós, quando falamos do céu, nós pensamos na Jerusalém celestial, uma cidade. Tem a ver com uma cidade, com um lugar físico na terra, e no céu não sei exatamente como vai ser. Tem algumas descrições de ruas de ouro, mar de cristal, né? Árvores de um lado e do outro do rio, que sai do trono de Deus. Jesus falou que nós teríamos casas lá, né? Não vamos precisar pagar financiamento. Já pensou? Que bênção, né? Estamos livres disso, da prestação da casa própria. Não é? Não vamos ter que pagar IPTU, nem conta de luz, nem conta de água. A água limpa, gratuita. A luz é o próprio Deus que vai iluminar. Imagina, meu irmão. Então, assim, há uma realidade que a gente às vezes acha até que é uma fábula de tão grande, tão gloriosa que é, mas que é verdade. E que nós precisamos encher o nosso coração com isso. Porque o mundo está cheio de más notícias. Nós precisamos pegar as notícias de Deus. Evangelho significa boas notícias. Boa notícia. Você quer ter boa notícia? Olha para a palavra. Se enche da palavra. Aí você vai ter boa notícia. Então nós precisamos começar a entender, não começar, nós temos que entender o Evangelho como ele é. Limpar os acréscimos que os homens foram colocando. E procurar ter uma visão da palavra de Deus a mais pura possível, a mais exata possível. A Bíblia não é feita de uma visão politicamente correta das coisas. As coisas não estão aqui porque é um poema bonito que o salmista quis escrever. Cada palavra escrita aqui tem um porquê de estar aqui, tem um sentido de estar aqui, cada versículo, cada frase, cada texto. Amém? Então nós temos que crer nesse Evangelho, nesse Jesus, entender que Jesus, Ele quer voltar, Ele está doido para casar com a sua igreja, mas a igreja precisa se preparar para esse casamento. Os filhos precisam se converter
ao Pai. Nós temos que terminar o nosso trabalho. Precisamos saber o que Deus quer e que seja restaurado. O que precisa ser restaurado ainda? Na igreja. A unidade da igreja precisa ser restaurada. Uma das coisas que mais machuca o coração de Deus é a falta de unidade. E veja bem, unidade não significa negociar princípios. Tem que ser unidade baseada nos princípios da palavra de Deus. Entender que o joio vai crescer junto com o trigo. Jesus falou isso, que muitas vezes o joio vem junto com o trigo. Então, nós vamos como igreja, muitas vezes ainda ter o joio junto. E ele falou que ele vai separar, não somos nós que vamos separar. Então, entender que ainda vamos conviver. E não nos deixar confundir por isso. Nem perder a nossa fé por isso. Né? Às vezes as pessoas olham para líderes que são lobos e elas se decepcionam e abandonam o evangelho. Às vezes olham para pessoas que frequentam a igreja e que são joio, e elas se frustram com essas pessoas e abandonam o evangelho. Entender que você vai muitas vezes encontrar joio no meio do trigo. Jesus falou, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, tranquiliza o teu coração e saiba que o Espírito Santo vai te dar discernimento para discernir, para saber, para caminhar em segurança. Irmãos fiéis, né? Pessoas fiéis, sempre ore por isso. Senhor, me coloca perto de pessoas fiéis, de líderes fiéis, de homens e mulheres que amam o Senhor, né? E aquele que tem um coração correto não vai ser confundido, né? A palavra diz que se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Mas não é possível. Os escolhidos não serão enganados. Se fosse possível, seriam, mas não é possível. Deus não permite que os seus sejam enganados. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Sabe, irmãos, essa palavra, a gente precisa estar nesses dias clamando. É interessante que para os judeus, eles têm que clamar, bendito que vem em nome do Senhor. A igreja precisa clamar o seguinte, está aqui em Apocalipse, eu estava até esquecendo. No versículo 20, no final. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? O clamor de Israel deve ser, bendito que vem em nome do Senhor. O clamor da igreja tem que ser, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem logo, volta logo. Amém? Sabe, são tempos em que a igreja precisa falar mais sobre a volta de Jesus. Eu percebo que às vezes também a igreja parece que tem medo de falar sobre isso. Eu vejo muitos pastores com medo, porque é um assunto meio complexo e é um assunto que às vezes gera insegurança. Mas a igreja, se não falar sobre a volta do seu noivo, vai falar sobre o quê? Você imagina desculpa, só mais esse tempinho, você vai casar. Seu noivo está longe, está viajando. Noiva, né? Ou a noiva está longe. O que o noivo conversa com seus amigos? O que a noiva conversa com seus amigos? Sobre o noivo, que ele quer que volte, ela quer que volte logo, ela quer casar logo. Então a igreja parece que tem medo de falar sobre a volta de Jesus, a igreja tem medo. Tem medo por quê? Porque talvez está aprontando alguma coisa que o noivo não pode saber. É verdade. Porque a igreja às vezes não está sendo tão fiel ao noivo, como deveria ser. E aí ela tem medo que o noivo volte e pega ela no pulo, fazendo coisa errada. É essa a verdade, meus irmãos. Senão a gente estaria louco para Jesus voltar, pulando, vem Jesus, vem Jesus. E a gente fica meio, e se Jesus voltar agora? E eu, como é que eu fico? Você está entendendo o que eu quero dizer? Essa é a realidade. Por isso que a igreja precisa ser restaurada. Ela precisa ser restaurada nessa consciência, nessa paixão, nesse amor por Jesus. Eu preciso, cada um de nós precisa, mas eu preciso, a começar de mim. Amém? Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Senhor tire o medo de nós, Pai.
como igreja, que o Senhor comece a trabalhar primeiro conosco, a transformar primeiro a nós mesmos, a perdoar, a nos, como fala a tua palavra, comece o juízo pela casa de Deus. Nós somos rápidos em julgar os outros, mas que o Senhor trabalhe primeiro em nós mesmos. Tem misericórdia da tua igreja, Pai. Faça com que a tua igreja seja restaurada, assim como nós queremos que Israel seja restaurado, assim como nós queremos que os filhos mais novos e mais velhos se convertam ao Pai. Oh, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, bendito que vem em nome do Senhor. Nós precisamos clamar isso cada vez mais nesses dias. Senhor, são dias tão difíceis, e se nós não formos revestidos de um poder sobrenatural, talvez a gente mesmo não suporte esses dias, Pai. Por isso nós precisamos mais do Senhor, mais do Teu poder, da Tua presença, do Teu Espírito, da Tua palavra. Enche as nossas vidas, enche a Tua igreja, enche o Teu povo. Oh Jesus, vem Senhor, trabalha no nosso coração, acelera os tempos, Senhor. Nós confiamos em Ti, Jesus, sabemos que Tu és o nosso noivo, o nosso amado, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Eu Te agradeço pela vida de cada um que está aqui, cada um que está em casa assistindo. Eu Te agradeço pela vida de cada um, Pai. Fortalece cada um, cada família, cada casa, cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que cada um se sinta abraçado pelo Senhor nessa noite, envolvido pelo abraço do Pai nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. Amém.